Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Espero que a semana de vocês tenha sido boa e nós estamos felizes, sempre felizes, pelo privilégio de amarmos e pelo privilégio de nós servirmos a esse Deus maravilhoso. Eu quero convidar você desde já a abrir a sua Bíblia, Isaías 53, e nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 12. Se alguém puder acender a luz aqui da frente, eu agradeço. Obrigado. Isaías 53, nós vamos ler do versículo 10 a 12. A palavra do Senhor nos diz: Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Até aqui, irmãos. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de termos acesso à tua palavra. Senhor, quantas pessoas na história queriam ter acesso a essa palavra e por contextos de perseguição e dificuldades não puderam ter acesso a ela. Mas, ó Deus, hoje nós vivemos num mundo em que a palavra está em todo lugar. Nós temos ela impressa, digital, a qualquer momento e em qualquer lugar. Mas que isso não nos faça desprezá-la. Que a disponibilidade da palavra em todos os lugares não nos faça tratá-la como algo comum, como algo, uma frase qualquer de homens, palavras de homens, simplesmente. Que nós tratemos essa palavra como palavra de Deus, como de fato é. E que nós possamos colocar a nossa confiança nesta palavra, acreditando que tudo o que ela tem é necessário para tudo o que nós precisamos ser em Cristo Jesus. Portanto, Pai, opera através do Teu Espírito em nosso meio e em nossos corações, para o louvor da Sua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, finalmente nós chegamos na quinta e última estrofe do Cântico do Servo. E nós também chegamos então ao último sermão da série chamada Servo Sofredor. E logo de cara, quando a gente lê esse texto, nós nos deparamos com a verdade de que a morte de Jesus não foi acidental, mas um produto da intencionalidade de Deus. Disse Isaías no versículo 10: Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Isto é, irmãos, o próprio Deus, ele se agradou de moer o seu filho. E essa é uma afirmação que para nós soa muito estranha, né? Por qual motivo Deus se agradou em moer o seu filho? Trata-se de um simples prazer no sofrimento dele?
Não. Irmãos, ao invés de nós pensarmos em Deus como um sádico que simplesmente vê alguém sofrendo e sendo ainda o seu próprio filho e sente prazer nisso sem qualquer outro motivo, nós precisamos entender que o agrado do Senhor, que a satisfação do Senhor em fazer isso é por causa do resultado da obra de Jesus Cristo. Não é que Deus tem prazer em ver seu filho sofrer e morrer e ser crucificado. É porque Deus tem prazer em ver o que Cristo conquistou na cruz, através da sua morte e ressurreição. E o que ele conquistou? Já já a gente vai saber. Irmão, segundo Isaías, Cristo, ele seria oferecido como uma oferta pelo pecado. Para nós entendermos o que é isso, nós precisamos passar pelo texto de Levítico, capítulo 5, versículos 15 e 16, e esse texto diz: se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então levará ao Senhor um carneiro do seu rebanho, sem defeito, avaliado em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como que oferta pela culpa. Isso é o que diz o texto. Assim fará restituição do pecado que tiver cometido em relação às coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará 1/5 e o dará ao sacerdote, e com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação em favor dele, e ele será perdoado. E agora, Isaías identifica a ação de Jesus como uma oferta pela culpa desse tipo que é apresentada em Levítico. Irmãos, por que o pai se agradou do sofrimento do filho? Eu já falei, por causa do resultado da obra do filho. Porque depois, o próprio Jesus veria a restauração da sua posteridade, das gerações futuras. Aquela bênção de Abraão, né? Todas as famílias da terra serão benditas por causa dele. O pai se agradou do sofrimento do filho, porque a vontade de Deus seria próspera nas mãos de Jesus Cristo. E foi tão próspera que ele terminou a sua vida, como eu já disse aqui, dizendo: está consumado, está feito. Ele veio para isso e ele cumpriu a sua missão. O pai se agradou do sofrimento do filho, porque ele mesmo veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Versículo 11. E o pai se agradou do sofrimento do filho, porque o servo sofredor, ele traria justificação e perdão para muitos. Versículo 11 também. E por isso, irmãos, o título deste sermão é Justo Justificador. E de onde ele vem? Do próprio texto. No versículo 11, tem uma parte que diz: o meu servo justo justificará a muitos. Então Jesus, ele não somente é o justo, mas como ele também é o justificador de todo aquele que crê em sua obra. Ele é o justo justificador. E é muito interessante que essa ideia ela é repetida no Novo Testamento, no texto de Romanos, capítulo 3, versículos 24 a 26. Olha o que diz esse texto, irmãos. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também o quê? Justificador daquele que tem fé em Jesus. E aqui, irmãos, eu sei que nesta série nós já definimos justificação, mas eu vou fazer novamente. A justificação é um ato jurídico de Deus, no qual ele declara o pecador justo e absolvido de sua culpa, não com base em obras praticadas,
mas exclusivamente pela imputação da justiça de Cristo, recebida unicamente pela fé. Como eu disse, Deus olha para nós e Ele não nos condena. Por quê? Porque nós somos santos no sentido de não cometer mais pecado? Não. Mas legalmente, diante do tribunal de Deus, Jesus assumiu a culpa pelos nossos pecados. Então, irmão, boa notícia para vocês todos que estão aqui hoje. Nós fomos absolvidos da nossa culpa, porque o Pai ofereceu uma oferta pela culpa. Aquele cordeiro de Levítico, que era oferecido como oferta pela culpa do povo, ele era uma sombra. E nós, pela revelação progressiva, entendemos que a realidade dessa sombra é o Cristo que veio. E João Batista olhou para ele e disse: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeiros antigos não tinham o poder de purificar pecados, mas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele verdadeiramente tira o pecado do mundo. Ele verdadeiramente nos purifica de toda injustiça. Então Jesus não é somente justo, ele também é justificador. Louvado seja o Senhor por essa verdade. Irmãos, vejam quanta beleza há nas afirmações desse texto de Romanos. E eu fiz questão de separá-las aqui para nós pensarmos um pouco mais na justificação, antes de fazermos uma aplicação final da série Servo Sofredor. A justificação é: quanto custa? Quem é que pagou para ser justificado? O texto diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Irmãos, a justificação é totalmente gratuita, ou seja, ela não pode ser conquistada por nada que nós fazemos. Nada do que nós fazemos é capaz de pagar a nossa dívida diante de Deus. Então a justificação é totalmente gratuita. O que mais que nós aprendemos nesse texto de Romanos? Que a justificação vem por meio de um agente. E quem é esse agente? Sherlock Holmes? Não. O texto diz: por meio da redenção que há em Cristo. Ou seja, ela não somente pode ser conquistada por obras, como também não vem de nós, não vem dos nossos atos, mas vem de um grande ato de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que Cristo fez por você e em seu lugar na cruz do Calvário. Ainda bem que nós não somos salvos pelo que nós fazemos ou pelo que deixamos de fazer, porque do contrário todos nós estaríamos condenados. Essa é uma boa nova, é uma coisa maravilhosa. Então a justificação ela é totalmente gratuita e ela vem por meio de um agente, Jesus Cristo. Nesse texto de Romanos nós também vemos que a justificação ela tem como base o sacrifício. Porque o texto diz: a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. Ou seja, um sacrifício que é suficiente para satisfazer a justiça divina e, como nós já vimos também, tornar Deus propício a nós. Deus não está mais contra nós. E se Deus não está mais contra nós, nós temos paz. Nós temos alegria, nós temos segurança. O que mais? A justificação acontece somente pela fé. O texto de Romanos diz: por meio da fé, pelo seu sangue, ou seja, pela confiança na obra de Cristo. A justificação também, irmãos, revela a justiça de Deus, porque o texto diz: para o quê? A demonstração da sua justiça. Sendo Deus justo, Ele mesmo providenciou para nós um justo justificador. Louvado seja o Senhor por isso. E por último, a justificação é de muitos, mas não de todos. Porque o texto termina dizendo: daquele que tem fé em Jesus. Assim, irmãos, a expressão muitos se refere ao povo escolhido de Deus, à igreja de Deus.
recapitulando todas as verdades que eu falei a partir desse texto, dos textos de Isaías 53 e de Romanos 3. A justificação é totalmente gratuita. A justificação vem por meio de um agente, Jesus Cristo. A justificação tem como base o sacrifício que faz com que Deus não seja mais contra nós, mas por nós. A justificação acontece somente pela fé e a confiança na obra de Cristo. A justificação revela a justiça de Deus. E a justificação é de muitos, mas não é de todos, é de todo aquele que crê. Ela é definida a todo aquele que crê. Meus irmãos, a morte e o sacrifício, o sofrimento de Jesus agradaram a Deus por causa do fruto do trabalho de Jesus, que é a justificação do seu povo. O sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós. Ele pagou. Pelo quê? Pela igreja. Jesus comprou a igreja. E qual foi o preço da redenção? 1 de Pedro 1, 18 a 20. Não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa maneira fútil de viver, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha. O sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por isso Paulo também disse aos presbíteros de Éfeso, Atos 20, 28, portanto, tenham cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. E aí Paulo diz, a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Irmãos, perceba que o sacrifício de Jesus não é algo feito no vácuo, sem motivo, sem propósito. Jesus tinha em mente a sua igreja, o seu povo. E a base da valorização da igreja de Deus não é o tamanho dela. A base da nossa valorização e amor pela igreja local não é o quanto ela parece suntuosa aos olhos dos homens. A base é Cristo morreu por ela. Cristo se entregou por ela. Cristo a amou com um amor eletivo, com um amor que ele simplesmente quis nos amar. Não havia motivos em nós para que Cristo nos amasse, mas havia motivos nele. O seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua paciência, a sua misericórdia. Fatos pelos quais ele não nos trata segundo os nossos pecados, segundo as nossas transgressões. Se ele nos tratasse segundo as nossas transgressões, nós estaríamos fritos. A verdade é essa. Irmãos, nós fomos substituídos, 1 de Pedro 3,18, porque também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Essa foi a substituição. Para quê? Para levar-nos a Deus. Ele não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, quando Jesus morre e Jesus ressuscita, ele está fazendo um caminho para o Pai. O que ele quer fazer? Ele quer levar-nos novamente a Deus, porque a comunhão foi quebrada. Ele nos reconcilia com o Pai. E nós somos então mortos na carne, vivificados no Espírito. Nós nascemos de novo. E agora, irmãos, por mais que neste mundo nós tenhamos momentos de aflição, por mais que neste mundo nós tenhamos momentos de decepção, por mais que nesta vida nós tenhamos momentos de tristeza, de dificuldades, de dores, de tribulação, mas uma coisa permanece, que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É perfeitamente possível que muitas coisas na sua vida hoje não estejam ou não sejam ideais no seu ponto de vista. Você olha para elas e você pensa, nossa, isso poderia estar melhor. Mas, gente, aconteça o que acontecer aqui, nós estamos absolvidos diante do tribunal de Deus. E se isso não traz alegria para nós, provavelmente nós ainda não fomos alcançados por essa graça.
Provavelmente nós ainda não compreendemos o valor, a preciosidade dessa graça que nos foi dispensada em Cristo Jesus. Porque quem entende o valor dessa eleição, dessa graça, desse amor totalmente incondicional, passa a viver aquilo que João disse. Nós o amamos, por quê? Porque ele nos amou primeiro. E aí a nossa vida muda, porque nós paramos de viver para nós e nós começamos a viver para Ele. E nós nos alegramos nele, nós nos regozijamos nele. E aí um dia na presença dele vale mais do que 1000 em outro lugar. E aí então, nos alegramos quando nos é dito, vamos à reunião dos santos, vamos congregar com o povo de Deus. Meu irmão, o que torna o que nós fazemos aqui glorioso não é a quantidade de pessoas que tem aqui, mas é o fato de que Deus comprou essas pessoas. Elas pertencem ao Senhor. E o próprio Senhor está no meio do seu povo. Ah, pastor, mas a gente não poderia colocar uma iluminação melhor? Irmão, a glória de Deus é suficiente para brilhar aqui. A gente não precisa tentar tornar o culto um espetáculo de entretenimento para lotar a igreja. Não precisamos e não devemos fazer isso. A única luz que deve brilhar na igreja é a luz do Evangelho de Jesus Cristo. É só isso. É Cristo quem brilha. Louvado seja o Senhor por isso. Nós temos paz com Deus. E não tem nada melhor do que ter paz. Irmãos, além da justificação, o texto destaca outras ações de Jesus. Versículo 12, autossacrifício, porque diz, ele derramou a sua vida até a morte. Identificação, porque ele foi contado entre os transgressores. Jesus é transgressor? Mas ele foi contado entre os transgressores. Ele foi crucificado entre ladrões. A sua reputação diante dos homens foi comprometida ali naquele momento por causa do seu sacrifício, por causa do que ele estava fazendo, realizando. Ele se identificou com os transgressores. Ele se fez maldição. Então, autossacrifício, identificação, expiação, mais uma vez, olha o versículo 12. Levou sobre si o pecado de muitos. E por último, o texto termina falando de intercessão. Intercedeu pelos transgressores. E mais uma vez, irmãos, em nossa luta diária contra o pecado, contra as inclinações más, contra tudo aquilo que quer nos afastar e nos separar de Deus, é sempre bom nós lembrarmos que nós não temos um sumo sacerdote que não é capaz de compadecer-se de nós em nossas fraquezas. Mas nós temos um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós temos um sumo sacerdote que agora está à direita de Deus e ele intercede por nós. Quando você se sentir fraco, lembre, Jesus ora por você. Jesus ora pelo seu povo. Jesus ora por aqueles que ele comprou. Irmãos, Jesus ora por nós. Eu tenho certeza que se eu chegar em você e falar, irmão, estou orando por você, você vai falar, ah, que legal. E é bom quando uma pessoa fala, irmão, estou orando por você. Agora imagine essa afirmação, Jesus ora por você. Jesus intercede por você. Por fim, irmãos, assim como na primeira estrofe, a última estrofe do Cântico do Servo termina com a exaltação de Jesus. Versículo 13 do capítulo 52, esse cântico começa dizendo, o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Agora no 53:12, o cântico termina dizendo, por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos. E talvez essa linguagem não pareça muito comum para nós, mas o que é repartir os despojos? Quando acontecia uma guerra, o que sobrava da guerra
os bens, obviamente, do lado do time que venceu, ficavam com o time que venceu. Esses são os despojos, o que sobrou da guerra. Irmãos, o texto termina dizendo, então, que Jesus teria uma porção entre os grandes. Isso, obviamente, parece até menos, porque Jesus é um nome sobre todo nome. Aquele que Deus exaltou soberanamente, Ele deu um nome sobre todo nome. E aí o texto diz, Ele repartirá o despojo com os seus poderosos. É uma forma de dizer, Ele vencerá essa guerra. E Ele venceu. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu a condenação. E Ele venceu. Sempre nós precisamos lembrar disso, que a vitória de Jesus é a vitória do seu povo. A vitória de Jesus é a vitória da igreja. E é por isso que nós abrimos o culto hoje com a canção de Romanos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que os justifica? É o próprio Deus que os justifica. Quem os condenará? Se no final quem estará sentado com o martelo no tribunal é o próprio Deus. E o próprio Deus que vai julgar é o próprio Deus que justificou o seu povo, que absolveu o seu povo. Irmãos, como já foi dito, essa exaltação de Jesus diz respeito à sua ressurreição, à sua ascensão e à sua entronização, ao assumir o trono à direita de Deus. E eu quero encerrar a explicação, para nós trazermos uma aplicação geral da série, lendo Apocalipse 5, 12 a 14, que diz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra, no mar e tudo que neles existe, dizerem ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. E para a exaltação de Cristo, eu e você também dizemos amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos terminar a série então. Eu quero encerrar esta série enfatizando o exemplo do servo sofredor, o exemplo de Jesus Cristo quando ele esteve neste mundo. Na última ceia, nós vemos que Jesus escolheu passar os últimos instantes da sua vida assumindo a forma de servo dos seus irmãos, como um ato de amor e serviço. Você consegue imaginar? Pedro e João, que prepararam a situação, um deixou para o outro essa parte de lavar os pés dos discípulos. Porque aquela refeição foi feita no cenáculo. Não era a casa de Pedro, então o servo de Pedro não estava ali. Não era a casa de João, então o servo de João para lavar os pés não estava ali. Então quem deveria lavar os pés dos irmãos ali? Era João e Pedro. Mas João deixou para Pedro, Pedro deixou para João, e Jesus levanta da mesa, ele tira um manto. Isso é muito interessante, né? Jesus tira um manto, ele coloca uma toalha, amarra na cintura. Ele pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos, dos seus irmãos. E por que Jesus fez isso? No texto ele mesmo explica. Ele disse, João 13, 12 a 17: tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei o exemplo
para que também façais o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Meu irmão, você entende que o servo sofredor, você entende o que o servo sofredor fez na cruz por seu povo? Você entende o que Jesus fez na última ceia? Qual é o propósito do servo sofredor? Qual é o propósito de Jesus ao lavar os pés dos seus discípulos? Irmãos, o Filho de Deus, Senhor de todo o universo, aquele diante de quem os 4 seres viventes se prostram, os 24 anciãos se prostram, e todos na terra, embaixo da terra e no céu, glorificam o nome dele. Aquele diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele lava os pés dos seus discípulos. E ele lava os pés de humanos. E ele diz que faz isso para que nós também lavemos os pés uns dos outros. E aí algumas igrejas entenderam isso errado e incluem no culto um momento em que as pessoas sentam e há uma lavagem dos pés literal no meio do culto. Tem algumas igrejas fazendo isso. Que pena, entenderam o texto errado. E o princípio regulador não permite a gente fazer isso no culto, não faz sentido. Não é isso que Jesus estava querendo dizer aqui. Irmão, a menos que você se considere maior ou superior a Cristo, a ponto de recusar-se a imitá-lo, tapando os olhos para os irmãos, para o reino e para a igreja, não sirva. Nos termos de Jesus é isso. Nos termos de Jesus, aquele que recusa-se a servir os seus irmãos, que recusa-se a servir o reino, que recusa-se a servir a igreja local, ele está agindo como se fosse maior do que o próprio servo de todos os irmãos, do que o próprio servo sofredor. É pura arrogância isso. Mas pastor, esse texto de João 13, eu já sei. Eu fiz na classe de novos membros da igreja. Eu já conheço essa passagem. E eu já ouvi várias vezes na minha vida, durante a minha infância até crescer. Essa semana eu estava ouvindo uma palestra do pastor Jonas Madureira. Aliás, a Igreja Batista da Palavra está disponibilizando um curso gratuito na plataforma, porque eles criaram a Escola Cordes, onde haverão estudos disponíveis por 8 bimestres, para que a gente aprenda a ler a Bíblia da forma que ela precisa ser lida. E eu estava assistindo a aula introdutória, na qual o pastor Jonas Madureira estava fazendo uma comparação. E que comparação era essa? Os leitores iletrados da Bíblia, e quando eu falo iletrados, eu não estou falando que não sabem ler, analfabetos, não é disso que eu estou falando. Ele está fazendo uma comparação entre aqueles que não sabem ler a Bíblia e aqueles que aprendem a ler a Bíblia, justamente falando do valor do curso que a igreja está disponibilizando. E todos os irmãos também, quem quiser se inscrever, eu recomendo, né? Mas as comparações que ele faz são as seguintes. Leitores que leem a Bíblia da forma errada consideram eu já li a Bíblia, ou eu já li isso na Bíblia, um argumento conclusivo. Fala assim, não, esse texto eu já vi, essa série eu já vi, não preciso ver de novo. Isso aí, em algum momento da minha vida eu já li, já estudei, não. Para estes a Bíblia é uma fonte esgotável. Você leu uma vez, você ouviu um sermão ali, já era. Isso aqui eu já me formei, né? Aí a gente dá um diploma para nós mesmos. Mas ele diz, os leitores biblicamente letrados lerão a Bíblia 10, 20 ou 30 vezes ao longo de suas vidas,
fazendo releituras e nunca deixando de se maravilhar com as Escrituras, e nunca deixando de aprender mais com elas. O texto pode voltar quantas vezes for necessário, até mesmo porque muitas coisas nós dizemos que sabemos e não fazemos. Então o texto precisa ficar voltando, e a gente fala, mas eu já sei. Esses dias eu ouvi um pastor falar que alguém na igreja chegou e falou, pastor, justificação de novo. Qual é o perigo dessa pessoa? Não, mas a gente já fala tanto de justificação, para que falar tanto? Nós ainda, mesmo ouvindo o Evangelho o tempo inteiro, a exposição dele, nós ainda saímos daqui e quando cometemos um pecado ficamos pensando, nossa, eu não sou mais salvo. É necessário nós falarmos de todos os assuntos e voltarmos aos assuntos e fazermos releituras dos mesmos textos durante uma vida inteira. E aí ele vai continuar as comparações. Ele diz, leitores que leem a Bíblia da forma errada são pragmáticos no mau sentido. Isto é, sua leitura visa sempre algo prático, resultados, utilidade e rapidez. Ele só quer chegar aqui, me fala o que eu tenho que fazer. E aí já entendeu o Evangelho errado, porque o Evangelho é sobre o que Cristo fez. E o que nós temos que fazer vem de uma transformação do coração. Então, se você não entender o Evangelho, se você não entender Cristo, você não vai praticar nada certo. E nós só podemos praticar pelo poder do Espírito que habita em nós. E aí ele vai dizer que os leitores biblicamente letrados, que leem a Bíblia da forma correta, eles desejam não somente pensar práticas no meio da Bíblia, mas eles buscam o deleite, o prazer e a transformação no entendimento das Escrituras todos os dias. A preciosidade e a paciência de todos os textos da Bíblia, de cada vírgula, de cada palavra. Infelizmente, nos últimos tempos, eu ouvi uma pessoa dizer que a gente não precisa pregar todos os textos na igreja, só aqueles que a igreja precisa. E com isso ele disse que parte da Bíblia é inútil. Que parte da Bíblia não é importante para a igreja. Que Deus errou naquilo que ele revelou. Então, como Deus, ele colocou coisas desnecessárias na Escritura, então a gente precisa pegar as necessárias para trazer para as pessoas. Ou quando a gente chega aqui, a gente fala, não, essa parte do sermão eu quero ouvir. Não, essa parte não me interessa. Eu estou dizendo, olha, essa parte da vontade de Deus me interessa. Essa aqui não tem importância para mim. Mas o que determina o valor não é se nós gostamos de uma parte ou gostamos de outra, preferimos outra em relação a outra. Mas o que dá valor às Escrituras é o fato de que ela toda é inspirada por Deus. Então, irmãos, 100% do que está nas Escrituras diz respeito a nós. E deveria dizer respeito a nós. Então a gente não busca somente coisas para nós praticarmos. Existe isso no meio, mas nós buscamos o deleite, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse texto é um texto para nos envergonhar em relação às nossas devocionais, né? Tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Nós precisamos aprender a ter deleite em toda a palavra de Deus. Não porque ela está falando algo que a gente considera importante para a nossa vivência no dia a dia, mas porque ela é palavra de Deus. Toda ela é palavra de Deus. É por isso que nós pregamos a Bíblia toda e todos os textos, e sempre. Outra comparação que ele vai fazer é, leitores que leem a Bíblia da forma errada ficam encantados com as grandes histórias, com as narrativas, deixando de lado os textos mais doutrinários ou mais difíceis. E aí ele vai dizer que o leitor bíblico, letrado, aquele que lê a Bíblia corretamente, ele se encanta tanto com a narrativa da abertura do Mar Vermelho, quanto com uma genealogia. Porque ele diz assim, isso aqui é palavra de Deus. E Deus quis que essa informação chegasse até mim, então ela tem valor. Porque ela é inspirada por Deus. O leitor biblicamente correto
ele se encanta, ele tem um maravilhamento com toda a Escritura. Imagina se você escreve uma carta para sua esposa, aí sua esposa pega um canetão e grifa algumas palavras, recorta e joga o restante da carta fora. Aí você chega do trabalho e vê lá o papel todo picotado no lixo com vários trechos. Não, o que foi? Não, eu gostei desses aqui, os outros. É isso que a gente faz com as Escrituras, quando a gente vive no modo caixinha de promessas. Eu vou pegar o que é interessante para mim. Ei, Deus nos mandou uma mensagem completa através de toda a Escritura. Se nós queremos aprender a ler a Bíblia da forma que Deus quer que nós leiamos, nós precisamos considerar toda a Bíblia. Por isso que a gente gasta 5 domingos num cântico da Bíblia. Capítulo 53 de Isaías. Pastor, mas esse capítulo aí, a gente vai falar 5 domingos desse capítulo, E nós ainda estamos nos maravilhando por tudo aquilo que o texto bíblico nos revela. Por fim, irmãos, leitores e letrados da Bíblia, eles são conteudistas, segundo o pastor Jonas Madureira. Eles ignoram solenemente a forma do texto. Eles só querem o conteúdo. Não, só quero saber o que tem aí. Mas espera aí, o texto foi comunicado numa forma. Tem diferença sobre como ler uma narrativa, como ler uma profecia. Por isso eu estou recomendando esse curso para vocês também, para que a gente aprenda como lidar com cada um desses tipos de texto. Senão a gente vai pegar um livro de Provérbios e vai entender como promessa. Isso vai trazer vários problemas para você. Que aí você vai ler na Bíblia, ensina o caminho, a criança no caminho que deve andar e ele não se desviará dele. Aí quando o seu filho se desviar, você vai olhar e vai falar, a palavra do Senhor falhou. Não, você não entendeu a forma, porque você só estava querendo o conteúdo. E aí ele vai dizer, o pastor Jonas, que leitores biblicamente letrados, eles prestam atenção não apenas no conteúdo, mas também na forma, na estrutura do texto. Eles querem aprender essas coisas. Pastor, não dá para deixar a parte do contexto histórico de lado e a gente ir direto? Não, não dá. Porque senão a gente não aprende a ler a Bíblia. E infelizmente a maior parte das igrejas se fez isso. Nós vamos trazer banana mastigada para no sermão, uma coisa que é fácil para as pessoas comerem, elas vão embora pensando que foram alimentadas, pensando que foram nutridas. Uma vez uma pessoa falou assim, não, peraí, na sua igreja o sermão tem 1 hora. E a pessoa que se diz cristã, ela disse assim, Deus me livre. Aí eu, curiosidade, falei assim, quanto tempo é o sermão na sua igreja? Ele falou, 10, no máximo a 15 minutos. É fast food, vai lá. Segue lá. Come hambúrguer uma vida inteira. E você vai morrer rapidinho. Agora, se você vai fazer uma alimentação nutritiva, você sabe que você não pode comer igual quando você entra no... Eu não vou fazer propaganda de graça, mas quando você entra naquele restaurante e é tudo vermelho para você ir embora logo. Tem uma estratégia de marketing para dar lugar para outro sentar. As igrejas estão fazendo isso. Não, você vai no culto das 8, das 10, das meio-dia, das 1 hora, tem várias igrejas ali, não é uma igreja só. Você é da igreja das 7, ou das 19, ou das 4 da tarde, tem a igreja das 3. Eu nem sei quem é o outro membro que está lá naquele horário, beleza. Aí você vai fazendo o fast food. Irmãos, já comeram? Uma vez eu estava numa igreja, a gente estava conversando ali que acabou o culto. Irmão, tem que sair rápido que já vai começar outro culto. Porque afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui é criando pessoas superficiais para viver uma vida superficial, numa mega igreja. E aí a gente fica vivendo como consumidores e não como discípulos. Esse não é o projeto de Deus para nós, irmãos. Por isso eu quero te perguntar, e aí você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Que tipo de leitor nós somos? Aquele que veio e ouve uma vez e diz, já sei. Isso aí eu já matei no peito e já chutei no gol. A pessoa pensa que já zerou o texto. Eu zerei a Bíblia.
Passa para o próximo texto, que esse aí eu não preciso ouvir mais. Para estes, o Evangelho é uma cartilha para novos membros. Não, eu já fiz a sala de novos membros. O Evangelho não é o poder de Deus que sustenta o crente durante toda a vida. Ele é para o novo convertido. O Evangelho não é para mim, porque afinal de contas eu sou maduro. Não. Quem pensa dessa forma, na verdade, está mostrando que não amadureceu, que não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho é o que vai nos sustentar até o fim. Justificação, de novo, foi isso que te salvou. É isso que mantém a igreja em pé. O que Jesus pensa disso? Versículo 17 de João 13. Se de fato vocês sabem essas coisas, vocês serão bem-aventurados se as praticardes. Jesus olharia facilmente para a pessoa que diz assim: eu já sei, isso aí eu já sei, isso aí já entendi. Aí ele fala: mas você está praticando? Aí ele não diz no texto que bem-aventurado é o que sabe. Senão todos os fariseus do primeiro século seriam bem-aventurados. Ele diz que bem-aventurado nós seremos se nós praticarmos essas coisas. Não é sobre saber que eu preciso lavar os pés, mas é sobre nós lavarmos os pés uns dos outros de fato. Saber não muda nada. Cabeça cheia de informação pode queimar no inferno. Os salvos em Cristo Jesus, eles não somente sabem, eles amarram a toalha na cintura, eles pegam a bacia, com todos os desafios que tem no serviço cristão, com todas as dificuldades, e lava os pés dos irmãos. A infelicidade daquele que não serve é estampado no rosto, mas a alegria, o prazer, o maravilhamento, o deslumbramento daquele que entendeu quem é Jesus Cristo e que pertence a Ele, não pode ser escondido, ele também está estampado na face. Ele não serve porque um deixou de servir ou o outro serviu. Ele serve porque ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. Esse é o fundamento. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis, em que as pessoas elas vivem como consumidoras, como clientes, e vão à igreja como espectadores que querem que a igreja faça o serviço bem feito para agradar a elas. Não, o culto está sendo bíblico, mas está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? Tem a Bíblia, tem o Evangelho, tem Cristo. Não, está faltando alguma coisa. Eu sinto que está faltando. Imaturidade. E as igrejas que têm o propósito errado, elas já entenderam isso. E aí elas começam a ludibriar o povo, tornando a igreja um espetáculo de entretenimento. Irmãos, a igreja não é um entretenimento a mais para a nossa semana. A igreja é o povo que Cristo comprou com o seu sangue. Não confunda a igreja com entretenimento. Senão você vai achar que o que nós fazemos na igreja é para que nós saiamos daqui agradados, felizes e tipo assim, no sentido, olha, foi do jeito que eu queria. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas elas não encontram alegria em servir ao Senhor. O pastor Felipe Niel fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, quem não serve, não serve. A atitude de serviço é uma das evidências da salvação que precisa aparecer em nossas vidas. Então, irmãos, para nós encerrarmos, eu quero fazer uma distinção entre serviço e voluntariado. Até porque as igrejas estão usando a linguagem voluntariado. Mas voluntariado não é bíblico. Voluntariado não é o que você encontra em Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é isso. Vamos lá, eu coloquei aqui algumas diferenças entre o voluntário e o servo, só para a gente distinguir. O voluntário, ele serve quando quer. O servo serve porque ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. O voluntário, ele serve onde quer. O servo serve onde é preciso e necessário. O voluntário, ele serve como quer. O servo serve segundo a palavra de Deus e o que Deus disse da forma que seria, que deveria ser. O voluntário, ele serve por decisão dele. O servo serve porque ele sabe que ele foi comprado.
O voluntário, ele tem escolha. Eu vou servir, eu não vou servir. O servo, ele não tem escolha porque ele não pertence a si mesmo. Ele fala, Senhor, fura minha orelha, porque eu pertenço a Ti. O Senhor pagou por mim. O Senhor derramou o seu sangue por mim. E eu simplesmente sirvo. É só isso. Esse é o fundamento do serviço cristão. E qualquer coisa fora disso não é serviço cristão. É serviço, não é ser visto. 1 Coríntios 6:20 diz, vocês não são de vocês mesmos, pois vocês foram comprados por bom preço. Romanos 14:7-8 diz, porque nenhum de vocês vive para si e nenhum de vocês morre para si. Nem morrer a gente morre para nós mesmos. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. De modo que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quem é do Senhor, serve. Amados, como salvos em Cristo Jesus, portanto, sejamos servos dos irmãos, do reino, da igreja local, pelo exemplo de Jesus, pelo poder que há no Evangelho, pelo poder que há no Espírito Santo. Coloquemo-nos à disposição para trabalharmos pelo povo que Cristo comprou. E aqui eu quero dar algumas sugestões. Em primeiro lugar, eu não sei onde servir. Procure-nos. Nós conversaremos onde você pode atuar. A Bíblia fala, tudo o que vier às suas mãos, faze conforme as suas forças. Um conselho, se você ainda não sabe onde servir, vai fazendo aquilo que Deus coloca nas suas mãos. O pastor, está precisando de alguma coisa em algum lugar? Irmão, a gente está precisando disso. Vai lá e serve. E aí, nesse caminho, você vai descobrir os seus dons, as suas aptidões, e você estará imitando o servo sofredor, e você estará imitando o Cristo que lavou os pés dos discípulos. Uma outra coisa que eu quero dizer aos irmãos é que nós configuramos uma estrutura ministerial, uma ideia do que tem na igreja, porque às vezes a gente não sabe tudo que, todas as áreas da igreja quais são, e quais são as funções desocupadas que precisam de pessoas. Então eu pretendo preparar isso, na verdade já está preparado, a gente marcar uma assembleia para apresentar todas as áreas, e aí os irmãos podem também identificar lugares e formas de a gente servir a igreja de Deus. E aqui vai uma última sugestão e a gente encerra o sermão. Irmãos, daqui 2 semanas, não no próximo domingo, no outro, haverá um batismo na igreja. E é uma boa oportunidade para nós sermos servos de todos os irmãos. Nós nos dividirmos ali numa equipe, nos dividirmos, isso não, né? Mas em equipes, para poder lidar com todas as questões relacionadas ao evento. Nós não somos consumidores, mas nós somos igreja de fato. Olha, irmãos, vamos dividir aqui, fulano de tal e fulano de tal fica na churrasqueira. Esse aqui farão a limpeza. Esse aqui vão organizar as cadeiras para o culto. Esse aqui vai fazer... Gente, é assim que a gente precisa ser igreja. É no corpo todo bem ajustado e ligado, como diz a Bíblia. Não é uma parte do corpo, não são alguns do corpo sobre quem se concentra o serviço e eles dão conta de tudo e o restante não vão aparecer e, enfim, sermos servidos. O servo sofredor, ele não veio para ser servido, mas para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O cristão, ele não foi resgatado para ser servido, mas para servir e dar a sua vida também. Lembra que eu falei, o matadouro nos espera? Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja pela palavra. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor não nos abandona em nossos pecados, mas o Senhor nos chama de volta àquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos colocar em ordem nas nossas vidas. Como já foi orado aqui, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos, Senhor, pelas suas veredas planas,